Mari Cavalcante, a história, parte 2, gravando. Sou Mariana Cavalcante, tenho 21 anos, estudo Publicidade e Propaganda aqui na Casper Libero, terceiro ano. E hoje vou contar um pouquinho da minha história, como que eu iniciei a área de criação, de audiovisual e também como eu descobri toda essa minha paixão, né? Porque teve um processo aí, não foi de primeira que eu descobri que eu gostava de publicidade, por exemplo. Antes de começar a faculdade, eu fiz cursinho durante um ano e eu estava me dedicando para passar em Engenharia Química, que era o meu sonho na época, eu queria muito fazer Unicamp ou USP. Aconteceu que dentro desse período, praticamente de outubro até dezembro, eu já não aguentava mais o cursinho e pensei, o que eu vou fazer se eu não posso simplesmente deixar de ir no cursinho, se eu não posso desviar meu foco e se eu tenho que prestar um vestibular no final do ano. Eu tenho que fazer alguma coisa na minha vida porque minha família vai me cobrar alguma coisa. E aí nesse período eu descobri que eu gostava muito de assistir vídeos no YouTube. Não só assistir, mas eu senti uma necessidade de conversar com as pessoas, de falar com a câmera, embora eu ainda seja um pouco tímida de conversar, ainda não tenha toda a naturalidade para conversar. Eu sentia que eu precisava de algum jeito comunicar a minha história ou fazer algumas brincadeiras atrás das câmeras. E foi aí que eu descobri que além de gostar de assistir, eu queria passar a produzir conteúdo pro YouTube. Dentro desse tempo, eu comecei a gravar. Meu pai me deu uma GoPro. Meu pai, ele trabalha com esse ramo de aventuras. Meu pai, ele pula de paraglider, ele leva a galera pra acampar no meio do mato, passa uma semana aí tentando viver na mata, o que eu acho muito, muito legal, muito interessante. Inclusive, é uma pauta assim que um dia eu quero gravar. E eu comecei a gravar, fiz algumas pegadinhas. Na época eu tava bastante alta essa pegadinha de engravidei agora, trollando a minha mãe, algumas coisas assim, bem nessa pegada. E eu sempre tive muita proximidade da minha mãe, eu sempre tive um jeito muito fácil de conversar com ela sobre tudo, então eu podia pegar vários assuntos e fazer vários conteúdos. E aí eu meio que inseri minha mãe no começo nessa história. O que aconteceu? Parei de estudar cursinho, eu continuei fazendo cursinho, mas eu não estudava mais as matérias dos vestibulares, né, coisas de matemática, histórias e afins. Comecei a estudar mais essa área do YouTube, os conteúdos do YouTube, e comecei a produzir. Com alguns meses, mais ou menos 2 meses, eu consegui uma quantidade legal de pessoas que me seguiam, eram amigos, eram tipo 300, 400 seguidores, mas tinha um retorno muito legal. E aí eu descobri que eu tinha uma afinidade. Eu não tinha total naturalidade, mas eu tinha uma afinidade e as pessoas gostavam muito do meu conteúdo, me cobravam, por que essa semana não saiu o vídeo? Eu tava esperando que você falasse de um assunto tal, pode ser pauta pro seu próximo vídeo. Então eu comecei a observar que não era só uma coisa de vamos ali gravar. Acabou englobando muito mais do que isso. Acabou que as pessoas passaram a me acompanhar e foi a ponto que eu tive que criar um Instagram só pra divulgar os meus próximos vídeos e conversar com esse tipo de público que, eram meus amigos ainda. E aí acabou que mais ou menos em novembro eu fui convidada na minha cidade, Poços de Caldas, a participar, ter 2 programas na TV, que lá é TV Poços. E eu teria 2 horários, um seria à tarde e o outro seria à noite, mas novembro todo mundo tava naquela ansiedade, Enem, vestibular, final de ano, e aí, o que você vai fazer? Minha família cobrando você fazer engenharia química, o que eu ia fazer? Mês que vem, quer dizer, final do mês já tinha que fazer o vestibular, né? Eu tinha que fazer um Enem. E aí surgiu essas 2 oportunidades no meio do caminho, um diretor me convidou pra conversar. E aí, nessa conversa, eu fui, num estúdio de gravação e me deslumbrei por tudo que tinha lá, por todas as pessoas, por todo o tipo de conteúdo que eu teria que gravar. Foi nessa que eu descobri que eu gostava muito de TV também, que eu gostava muito de produzir conteúdo, que eu gostava muito de mexer com a câmera e que eu gostava muito de dar ideia. Então eu não só queria ser a personagem, né? Eu não queria só ser apresentadora, mas eu queria
fazer todo o conteúdo. E nessa eu entrei, minha família apoiou e ao mesmo tempo não apoiou, porque não acreditavam, a minha família não acreditava que seria uma coisa assim como profissão. Foi uma coisa assim que até no começo foi difícil convencê-los, mas quando o diretor convidou e a minha família também foi conhecer, foi entender que a coisa estava realmente virando uma coisa muito maior, eu me joguei de cabeça. Então foi mais ou menos 6 meses que eu trabalhei com eles, nesse programa de tarde e à noite. Eu saía do cursinho, 11 horas, 11h30 mais ou menos, pegava e ia direto para o estúdio de gravação, que era na estrada. Então, nessa época, meus padrinhos, eles meio que ficavam responsáveis por toda a minha carreira. Eles me acompanhavam, eles que marcavam reuniões, eles que conversavam com patrocinadores. Enfim, foi um período muito bacana, porque eu me desenvolvi muito como profissional também. E nessa eu saía direto do cursinho, ia pro estúdio, gravava do meio-dia, que eu almoçava lá, isso era todos os dias, do meio-dia até 1h da manhã, só gravando. Aí início eu larguei mão de fazer cursinho, eu falei, é isso que eu quero produzir conteúdo. Os conteúdos que eu gravava pra TV era como se fosse um reprise, né, mas pro meu canal, então tudo que eu fazia lá passava a segunda vez na TV e ia pro meu canal no YouTube. E aí, nisso eu comecei a ser mandada pra viajar com a minha família. Teve um que eu fui pra Campos do Jordão com a minha família e foi legal porque foi tudo pago. Enfim, a gente ficou aí 3 dias num hotel, fomos num parque, tem inclusive no meu canal. E também tinha patrocinadores, a Herbalife na época me patrocinava, tinha patrocinadores de roupas de skate, tinha de roupas de eventos, porque eu tinha que fazer as minhas apresentações, né? Eu tinha que estar em alguns lugares que eram importantes, como restaurantes. E tudo isso foi todo esse processo foi muito essencial, porque incluiu a minha família, incluiu meu desenvolvimento como pessoa, como profissional, e aí eu decidi que ou eu faria RTV, ou eu faria cinema, ou eu faria publicidade. Também fiquei um pouquinho ali na dúvida se eu faria jornalismo, mas de início era publicidade ou rádio e TV. E acabou que eu pensei, por que não usar publicidade em rádio e TV? E foi justamente o que aconteceu. Eu continuei com o meu canal mais um tempinho, saí da TV depois de 2 meses, eles queriam me dar um horário fixo mesmo na TV, né? Porque antes eu fazia participação, que eram 40 minutos. E aí eu teria um horário fixo, mas como eu viria para São Paulo, que eu saí de Minas para vir para São Paulo para estudar, eu abri mão. Eu poderia continuar daqui mandando conteúdo, mas eu resolvi abrir mão e focar em outra área, que inclusive é o que eu faço hoje. Tudo que eu passei lá atrás, todos os vídeos que eu não sabia editar, que eu tive que assistir videoaula, pegar a mão na massa, aprender, fuçar, passar do Sony Vegas pro Premiere, do Premiere pro After Effects, enfim, todas as etapas de softwares, de processos, eu vejo que lá atrás, quando eu brincava de fazer vídeo pro YouTube, contribuiu totalmente para que hoje eu consiga fazer um motion, para que hoje eu consiga fazer uma introdução legal ali, um clipezinho legal no Premiere com mais qualidade, mais profissionalismo, e, enfim, uma coisa assim mais com cara mesmo de conteúdo, sabe? Não uma coisa só de brincar. E aí nessa vinda pra São Paulo, eu não continuei meu canal, eu voltei com o meu canal agora, depois eu conto, mas tudo que eu tô aprendendo na faculdade, tudo que eu tenho aprendido nesses últimos tempos, tem contribuído muito, porque o meu primeiro estágio foi na área de marketing, e não era a área que eu atuo, não é a área que eu gostaria de atuar, assim, pelo resto da minha vida, mas com a área de marketing, dentro da empresa, eles viram que eu tinha potencial para fazer vídeos, e acabei ficando em marketing, em mídias sociais e também na área criativa. Então eu meio que tirava foto, editava foto, se fosse preciso fazia um vídeo dessas fotos. Depois disso postava nas redes sociais, nas mídias, postava em todas, Twitter, Facebook, às vezes até mesmo no LinkedIn.
Eu aprendi a lidar com tudo isso e tudo isso foi muito importante e necessário para que eu parasse e olhasse, eu quero focar em audiovisual, eu quero ser diretora, eu tenho umas referências legais, eu acho que se eu usar e juntar tudo isso, tem um resultado muito bacana. Então, acho que assim, às vezes a gente não entende muito bem por que a gente tá ali, por que a gente parou ali, mas isso totalmente contribui, de alguma forma, mesmo que indiretamente, para que lá na frente você consiga um desempenho maior. Um dia que você tava ali fazendo seu postzinho no Facebook, você precisava de pegar uma referência, você pegou em tal lugar, lá na frente você pode ser que você precise daquela referência que você fez lá atrás, que era tipo uma coisa X na época. Então acho que assim, através dessa empresa, né, que eu me desenvolvi como videomaker, né, que é até o que eles brincam comigo, que eu virei a videomaker da empresa, eu saí, vim pra TV Gazeta, agora eu tô na TV Gazeta já faz 4 meses, e entrei em assessoria de imprensa, só que com foco em imagem, né, então eu faço cobertura de todos os programas da Gazeta, da Casper, enfim, eu faço toda a parte, assim, visual que tem aqui da instituição e nesse processo eu ainda assim trouxe o que eu aprendi lá atrás, trouxe o que eu aprendi no meu primeiro estágio em marketing pra fotografia. Lá eu fazia até mais videozinho assim de professor dando depoimento. Trouxe até mesmo isso que eu brinco que é o enquadramento, a postura da pessoa, porque você tem que ter uma direção ali, não é simplesmente vou fotografar. Tudo bem que você tá pegando um objeto, às vezes, que tá em movimento, um objeto que você não tem um contato direto, mas a maneira como você se coloca diante da câmera, maneira como que você vai registrar aquela cena. O olhar, sabe? Ter esse olhar, tudo que você vai fazendo aos pouquinhos vai contribuindo para que você consiga chegar em um resultado incrível. E, por exemplo, na TV Gazeta eu cubro eventos de todos os jeitos, de todos os tipos. E ainda assim, a gente busca referência, busca entender o que está em alta, trazer aí pessoas que também estão bastante no momento mesmo. Estão sendo bastante discutidas, enfim, pessoas que estão sendo aí o auge do momento. Meu dia a dia profissional hoje, não só profissional, né? Eu entro na faculdade às 8, fico até às 11h30, entro na Gazeta à 1 e fico normalmente até às 7, dependendo até às 9. Eu não tenho horário fixo, porque isso varia muito com os eventos que a gente tem que cobrir, às vezes alguém que chega aqui, que a gente tem que receber, enfim, tem que recepcionar. Então não tenho um horário fixo, mas ainda assim eu continuo como freela. Eu assumi, na verdade, antes de entrar na Gazeta, eu queria viver como freelancer, eu queria me jogar de cabeça mesmo na área do audiovisual, mesmo não tendo câmera. E o mais engraçado é isso, eu não tenho câmera, eu sempre alugo, eu sempre pego com amigos, enfim. Eu sempre pego equipamentos muito bons, de muito boa qualidade, mas eu não possuo o meu ainda. Eu tenho toda essa rotina. Eu, na verdade, dentro da Gazeta não tenho uma rotina fixa, porque isso varia muito de acordo com o dia. Às vezes aconteceu uma coisa assim que mexeu no Brasil inteiro, no nosso país, e aí é uma correria diferente. Eu não tenho uma agenda fixa, não tenho um compromisso fixo, isso varia muito. A empresa que eu saí, que eu me desenvolvi como videomaker, me contratou fixo como freelancer, então eu faço bastante trabalho para eles na área do audiovisual. Só que agora, não só como videomaker, mas eu assumi um cargo de diretora de arte nesse último mês. São ao todo 84 projetos que vão durar até 2020, então eu tenho aí uma parceria com eles até 2020. É incrível, assim, porque sábado normalmente eu tiro pra descansar, mas agora os meus sábados são pra trabalhar. Às vezes eu tenho que vir pra Gazeta, às vezes eu tenho que fazer freela, que no caso é acompanhar as filmagens, né, que são os professores que falam sobre os cursos, a gente faz podcast, faz webinar, basicamente tudo isso que tá ligado a essa parte. E é muito legal, porque o diretor de arte, o videomaker, ele não tem uma agenda fixa, ele não tem um compromisso fixo, então ele vai se descobrindo. Diretor de arte, videomaker tem que estar estudando, não é simplesmente, eu quero ser.
por que eu quero ser? Como que eu vou dar o primeiro passo pra conseguir? E é simplesmente, ninguém pode definir isso por você, ou você não deve só ter vontade, né? Você tem que ter certeza que você realmente quer isso, porque, sinceramente, não é fácil. Não é assim, eu quero gravar, eu quero editar vídeo, eu quero ser diretora de arte só por ser, ou porque tá na moda, porque dizem que pagam bem. Mas, Mari, como que eu vou estudar se eu nunca fiz isso? Como que eu... Sem querer, a gente já tá estudando. Esse primeiro projeto que eu desenvolvi pro meu antigo trabalho, eu percebi que praticamente todas as referências que eu tirei eram de videoclipes. E eu não sou aquela pessoa, mas eu não sou aquela pessoa que fica o dia inteiro assistindo videoclipe, enfim, que fica ali em frente ao computador acessando o YouTube, o Spotify. Não sou, porque minha vida é meio corrida. Mas eu percebi que todos os trabalhos que eu fiz tinha muito a ver até com propaganda, sabe essas que a gente pula no começo do vídeo? Pois é, não pulem mais, porque pelo menos 3 referências que eu usei no último projeto eram de propagandas iniciais. É uma coisa que eu nunca esperei que eu fosse observar e que eu fosse ter uma pegada ali. Já pensei que em tal cena poderia ser assim, e eu vi uma coisa parecida na propaganda tal, vou buscar propaganda tal, que apareceu no meu vídeo, no início, é pago, e usá-la no nosso projeto. Então, é muito negócio de som, é muito negócio de motion, é muito negócio de ilustração que tá muito em alta. Enfim, é pegar todas essas referências. Às vezes a gente acha que é só estudar, mas não, ferramentas. No Google, você pesquisar coisas que estão em alta. O Google Trends é uma ferramenta muito legal que eu uso, sim, para praticamente tudo o que está em alta, regiões que estão em alta, pessoas que estão falando disso. Então também no Twitter a gente tem muito o que está em alta. Então a gente junta basicamente tudo isso. E lembrando que, além de tudo isso, também tem os cursos. São as coisas que acrescentam mais ainda em todo esse seu conhecimento, né? Não adianta nada você só ver vídeo, só buscar referência, só estudar. Não adianta nada tudo isso se você não tiver um profissional ali do seu lado pra você tirar todas as suas dúvidas, tendo um jeito certo. Senão, a gente sempre precisa ter um profissional do lado da gente, porque a gente vai trocando, eu brinco que a gente troca figurinha e a gente tá o tempo todo trocando figurinha. Cursos são muito importantes, eu já fiz muitos cursos, eu fiz basicamente 7 cursos. Foram no meu segundo ano, mais ou menos, do primeiro pro segundo, e foram cursos de ilustração avançada, né, que é com foco no Illustrator. Fiz em design avançado, com e-book, fiz Photoshop avançado, eu fiz After Effects, fiz tudo, sabe, tipo, de ferramenta, de software, eu fiz praticamente o que tava em alta. Então, basicamente é isso, é você bater com a cara que quer dar certo, buscar referência, buscar profissionais que estão na área que você quer se inspirar e, vai com tudo que dá certo. E é isso, precisando aí, troca de ideia com nós, mas conversa. Valeu!